Bom dia, graça e paz a você que acompanha o devocional Casa da Graça, aqui no canal Acesso da Graça. A gente continua falando sobre enxergar o invisível. Hoje eu vou falar sobre os trabalhadores de Deus, é isso mesmo. Mas antes eu quero perguntar, se você não é inscrito no canal, você se inscreve aí, você deixa seu like, compartilha, faz chegar a outras pessoas. Continuamos em 2 Reis, capítulo 6, vamos ver o versículo 17, que diz assim: E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, sobre a nossa dinâmica da vida, aqui inclusive a Bíblia nos diz que nós somos vencedores e mais que vencedores, mas ser vencedores não tá afirmando que nós não enfrentaremos inimigos, que nós não enfrentaremos dificuldades. Na Bíblia, em lugar nenhum, diz que ser vencedor é não lidar com as coisas ou não atrair oposições. O que a Bíblia garante é que você teremos vitória diante daquilo que se opõe a nós. Agora, outra observação muito pertinente que eu quero fazer aqui é que a Bíblia diz sobre essas vitórias também que nós não venceremos usando os mesmos recursos que o mundo usa, com as árvores naturais, e é por isso que o nosso tema hoje é os trabalhadores de Deus. Porque se você lembra bem, quando eles se viram cercados pelo exército inimigo, que Eliseu orou, que foi o texto que nós vemos aqui, os olhos do rapaz foram abertos, eles viram que o socorro de Deus já estava ali. Eu quero pegar um texto aqui do Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que vai dizer assim, ó: As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Depois que Eliseu orou, que o rapaz abriu, que os olhos do rapaz foram abertos para enxergar o espiritual, ele viu carros e cavalos. Carros e cavalos são equipamentos de guerra, onde estavam os soldados. Se você olhar por uma perspectiva natural, soldados usavam carros e cavalos, guerreiros usavam carros e cavalos. E nosso tema hoje é os trabalhadores de Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, enxergando o invisível, os trabalhadores de Deus, é para que você desenvolvamos uma consciência de que diante das adversidades, das quais a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores, Deus dispensa anjos, que são seres que ministram a nosso favor, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. As lutas, por naturais que elas pareçam, eu disse isso no devocional passado, elas têm uma raiz espiritual, e toda vez que você tentamos lutar com as coisas espirituais, apenas com armas naturais, nós somos reféns daquilo que vem contra nós. Mas quando nós usamos o que a Bíblia diz, as armas que são espirituais e são poderosas em Deus, e agora especificamente nesse devocional, eu usei isso aqui só para a gente fazer a distinção de que coisas espirituais não se lidam de forma natural. Nós não estamos falando sobre armas, mas estamos falando sobre ministros, sobre trabalhadores de Deus. A palavra ministro quer dizer servo, garçom, aquele que trabalha. Então, embora não estamos falando sobre armas, estamos falando sobre a disposição que Deus tem de enviar os seus ministros, seus seres que são trabalhadores e que ministra a favor dos que hão de herdar a vida eterna. Sabia que Jesus, ele mesmo, trabalha no sentido de lhe livrar? O Salmo 34, versículo 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando no Antigo Testamento a Bíblia vai falar sobre anjo usando artigo definido, ou seja, o, não um, mas o, isso é o que a teologia chama de teofania, que é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, ainda que limitada. Então, perceba que não é um anjo, é o anjo. Quando ele diz o anjo do Senhor, está falando do próprio Jesus. Eu estou aqui nesse devocional para ministrar a sua vida sobre essa capacidade de enxergar os trabalhadores de Deus, de enxergar que diante de qualquer circunstância, daquilo que se opõe a mim e a você, Deus tem dispensado cooperação, né? Nós não lutamos com armas naturais, e além de existir as armas que são espirituais, que não é tema desse texto, mas além disso, desse vídeo, mas além disso, Deus envia seus anjos, que são seus trabalhadores, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E o próprio Jesus, como o anjo do Senhor, é aquele que livra aqueles que temem, é aquele que se acampa ao nosso redor e livra aqueles que o temem. Amém? Eu quero confessar a palavra com você, gostaria que você repetisse comigo, diga assim: nunca estou sozinho, mesmo quando me sinto sozinho. O Espírito Santo habita em mim. E no que diz respeito às batalhas, os anjos de Deus são seres trabalhadores enviados para nos ajudar. Amém? Que verdade abençoadora, né? Eu quero que você compartilhe aí, faça comentários, faça chegar a outras pessoas, pratique essas verdades, porque a bênção está no praticar. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.